Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar região Centro-Oeste e vamos ver as características gerais. Vamos lá, gente? Então, a região Centro-Oeste é o menos populosa e a segunda maior extensão territorial. A imensidão de suas terras é marcada pelo predomínio do clima tropical típico pela presença de planaltos e chapadas. Outro fato marcante do Centro-Oeste é que ele é sem saída, ou seja, é a única das regiões brasileiras que não é banhada pelo Oceano Atlântico. Mas, por outro lado, o Centro-Oeste faz divisa com todas as outras regiões do Brasil. Além disso, ela faz limite com o Paraguai, né? E com a Bolívia aqui. Ok, gente? E os estados que compõem a região Centro-Oeste é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Ok? Veja só, os aspectos físicos da região Centro-Oeste. O clima da região Centro-Oeste é o tropical típico, com duas estações bem definidas, chuva e mais umidade no verão e seca no inverno. Durante a estação chuvosa, atua na região de massa de ar equatorial continental, proveniente da floresta amazônica, que eleva as temperaturas e o índice de umidade. Não é? Ao longo de todo o território, as médias térmicas são elevadas, com exceção de algumas chapadas em que a temperatura cai um pouco mais em virtude das maiores altitudes. No verão, as grandes pluviosidades alagam muitas áreas como o Pantanal. No entanto, no inverno, o período de estiagem é longo. Então, o Pantanal não é tão Pantanal assim, banhado, como eles falam, né? No período do inverno. Então, veja só, devido a essas características climáticas, a região Centro-Oeste apresenta variados tipos de formação vegetal. Ao norte, aqui nessa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, encontramos a floresta amazônica. E na porção mais a oeste, né, temos o complexo do Pantanal, aqui, ó. E os campos de vacaria nas proximidades da fronteira com o Paraguai. No oeste, no caso no estado, né, do Mato Grosso do Sul, ok? Então a gente vê aqui planícies, né, planaltos baixos, né, planaltos médios e serras e montanhas, que aqui na divisa aqui, né? Mas o predomínio da formação vegetal em grandes extensões do Centro-Oeste é de cerrado, bioma típico da região. Por fim, ao longo dos rios, temos as matas ciliares ou galerias, que na verdade são florestas tropicais que servem para conter o desmoronamento das margens dos rios. Matas ciliares, gente, são aquelas matas que tem na beira do rio, tá? Muitas vezes é mata fechada, né? Árvores que ficam na beira do rio. O clima tropical associado ao relevo de planaltos e chapadas contribui para a formação de grandes bacias hidrográficas como a Amazônica, a bacia do Araguaia, Tocantins e bacia hidrográfica Platina. Então veja como é importante, gente. A bacia amazônica, o rio mais importante da região, é o Xingu, com bastante trechos navegáveis. Já da bacia do Tocantins-Araguaia, temos o rio Tocantins e o rio Araguaia, que fluem paralelamente na região. Já a bacia Platina é formada por 3 grandes bacias, Paraguai, Paraná e Uruguai. Dos rios da bacia Platina, nós temos o rio Paraguai, responsável pela inundação da planície do Pantanal Mato Grossense, e o rio Paraná. O rio Paraná é formado em parte pelo rio Paranaíba, que separa o sudeste do centro-oeste,
então, por aqui, tá? E por ser tipicamente de planalto, potencializa a produção de energia hidrelétrica. Veja só, o relevo do centro-oeste é basicamente formado por uma superfície de baixa altitude, composta por planaltos, planícies e depressões. Ao norte da região, temos o Planalto Central, constituído principalmente por rochas sedimentares, né? Sedimentos, tá? Sedimentares, sedimentos que é levado pela chuva, pelo vento, ok? Onde predominam as chapadas, como a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. As encostas dos planaltos, também chamados de serras, são bastante escarpadas, como a Serra do Roncador, a Serra dos Caiapós, entre outras. Ainda no centro-oeste encontramos duas imensas planícies, como a do Pantanal, entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a planície do Araguaia, no norte do estado de Goiás. Aqui no caso a gente está falando sobre o Pantanal agora, ok? Que é essa região, a gente comentou alguma coisa lá no começo da nossa aula, tá? O Pantanal é um tipo de vegetação de planície com poucas árvores, formada por plantas do tipo rasteira e herbácea, geralmente em área alagada, banhado, gente. Pantanal. O Pantanal brasileiro é encontrado no nordeste do estado do Mato Grosso do Sul e sudeste do estado de Mato Grosso, um território de 250 mil quilômetros quadrados. O Pantanal se estende até o sul da Bolívia e o norte do Paraguai, onde ele recebe o nome de Chaco boliviano ou Chaco paraguaio. Ele é, na verdade, um bioma de transição entre a floresta amazônica, né, e o cerrado. Assim, apresenta tipos de vegetação típicas desses outros ecossistemas, além de ecossistemas aquáticos e semiaquáticos. O nome Pantanal é decorrente da semelhança com o pântano que a região apresenta durante os períodos de cheia. Porém, diferentemente dos pântanos, o Pantanal enfrenta períodos de estiagem, nos quais o nível de água acaba recuando. Isso geralmente é no inverno, tá? Como já foi falado anteriormente. Nesse sentido, a região pantaneira é uma durante o período das cheias e outra no período das estiagens. Entende? Daí o cerrado, né? Veja só, é a vegetação que mais cobre o centro-oeste, estendendo-se por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo o maior bioma brasileiro. São mais de 10 mil espécies de plantas, quase metade só existe no Brasil. O cerrado é um tipo de savana, é uma vegetação que a gente vê bastante, por exemplo, na África. A gente fala muito sobre savana africana, então ele tem essa semelhança. E por isso é chamado de savana brasileira. Suporta períodos de estiagem e é formado basicamente por gramíneas, como a gente está vendo aí na imagem ao lado, né? Capins, gramas, relva, né? Isso assim por diante, né? A aparência retorcida das árvores, né? E dos arbustos não se deve necessariamente à ausência da água, mas é o modo de adaptação da vegetação ao solo ácido e com baixa quantidade de nutrientes. Entre as principais árvores do cerrado podemos citar o ipê, peroba do campo, pau-santo, pau-terra, o pequi e a lixeira. Entre as gramíneas, o capim-flecha e a barba de bode são os mais comuns. A gente vê alguma coisa de barba de bode aqui também, viu, gente? Mas não é tão comum quanto lá. A importância do cerrado está ligada também à presença de uma fauna composta por insetos, mamíferos e aves. O coati, o lobo-guará, a onça-pintada, a anta e o cervo são animais típicos dessa região, né? E para finalizar, eu gostaria de deixar esse versículo para vocês, que é número 6, do versículo 24 a 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça.
o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que a graça de Deus possa estar sobre a vida de vocês, que os olhos de Deus possam estar sobre a vida de vocês, a família de vocês, protegendo, guardando, e que a cada dia a gente possa estar refletindo a imagem de Deus. Boa semana para vocês. Tchau, tchau, gente.